Olá, pessoal! Esse é mais um videocast Mulher de Luta e hoje eu recebo uma companheira muito especial, uma mulher de muita luta, de muita fibra, muito aguerrida, a nossa querida deputada federal do Partido dos Trabalhadores, Luiziane Lins. Seja muito bem-vinda, Luiziane, ao nosso videocast. Uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Eu que quero lhe dizer, quero ficar muito grata pelo convite e dizer que eu estou muito feliz aqui de estar com você. Né, também uma mulher de luta que está fazendo história em Fortaleza. Ai, obrigada, Luiziane. E o nosso público certamente já conhece você, mas é sempre bom poder falar um pouquinho da sua trajetória, né? Luiziane é professora, é jornalista, foi prefeita da cidade de Fortaleza por 2 mandatos, foi vereadora também por 2 mandatos, deputada estadual, hoje está aí no 2º mandato de deputada federal, fazendo história também em Brasília, mostrando a diferença que faz a mulher no espaço político, no espaço de poder, de decisão. E queria que você falasse um pouco para a gente, Luiziane, como é que é lidar com tudo isso, né? Fortaleza, Brasília. Tem também a sua vida acadêmica, você está aí finalizando o doutorado com um tema muito importante de comunicação, principalmente agora nessa onda de fake news que, infelizmente, a gente vive e sofre com isso. Então, conta pra gente como é que tu faz para se rebolar e dar conta de tudo isso. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, aqui estou com muita felicidade de estar aqui com a Larissa. E ela sabe, e como as mulheres no parlamento, as mulheres na política, na esfera pública, a gente tem muito mais desafios do que os homens. Infelizmente, ainda é assim, viu, gente? Por quê? Porque, na verdade, né, nós carregamos várias atribuições que ainda a sociedade patriarcal não nos permitiu ainda nos abolir de algumas questões. Então, a gente quer dar conta de tudo e a gente acaba, no final das contas, se cobrando demais. Então, assim, a divisão entre a esfera pública e a esfera privada, você ter filhos, se a gente tem que lidar, você tem um filho, eu também tenho um filho. Então, a gente vê e querer acompanhar, né, nossa cria, a responsabilidade que a gente tem pelo mundo também tem que ser com os nossos filhos. Isso. Então, assim, tudo isso eu acho que é uma carga que a gente se cobra, que a gente exige mais da gente. Então, assim, não é brincadeira. Essa mudança de Fortaleza para Brasília, né? Assim que terminou o governo em 2012, nosso governo na prefeitura, eu fui morar no Rio, fazer o meu mestrado, né? Fiquei por lá 2 anos. Voltei com meu filho, né? Fui lá morar, só eu e ele, né? Então, assim, voltei para cá. E daqui ele fez o ensino médio, aí daqui a pouco acabou passando no vestibular do FRJ, escolheu fazer engenharia lá. Então, lá eu dividida de novo, né? Além de Brasília, Fortaleza, eu tinha que calcular, estar perto do meu filho. Então, assim, agora não, voltou, né? Mudou o curso, inclusive. Mas, assim, a gente acaba se cobrando demais, né, Larissa? Sim. A gente não é o homem que sabe que a mulher está em casa, muitas vezes, ou mesmo trabalhando fora, mas sabe que tem ali alguém cuidando dos seus filhos, cuidando, de uma certa forma, da vida da casa, né? Porque é preciso, muitas vezes, ter um olhar. Sim. E tal. Então, assim, muitas vezes eles só vão, né? A gente tem todo esse cuidado, tem toda essa... Então, assim, não é brincadeira nós somos muitas mulheres ao Isso. mesmo tempo. Não? Uma mulher encarna muitas outras. Encarna a mãe, encarna a companheira, encarna a esposa, encarna, no nosso caso, a política institucional que a gente carrega, a responsabilidade com os outros, o amor ao mundo, o fazer acontecer, entendeu? No caso também, a vida acadêmica. No caso, você é advogada, você sabe que está tudo presente numa coisa só, né? No nosso ser, né? Porque a vida é sempre uma coisa única, a gente não consegue compartimentar, e principalmente nós mulheres, né? Nossas emoções são muito, ao mesmo assim, são muito profundas, muito intensas, então, naturalmente, elas se misturam. Não dá para a gente ter as nossas caixinhas, né? O feminino não foi construído para ter caixinhas, eu creio que foi construído para ser intenso, né? E essa intensidade nos chama, essa intensidade nos faz ser tudo isso ao mesmo tempo. E dar conta de tudo. Ainda tem isso. É isso mesmo. E esse é um debate muito importante e pouco falado, né, Luiziane? A questão da necessidade do compartilhamento do trabalho doméstico. E disso ser encarado como uma política pública. São poucos os gestores que conseguem ter esse olhar da necessidade, né, da cidade, do Estado,
da União Federal implementar essas estratégias, por exemplo, de restaurantes populares, de lavanderias coletivas, de creches em tempo integral, inclusive com um horário diferenciado, porque a mulher trabalhadora, ela não chega no trabalho dela só 8h30 da manhã. Então, a creche ela tem que estar disponível desde 7 da manhã, porque ela vai deixar a criança na escola, vai precisar pegar uma condução para chegar no trabalho. Isso leva tempo, então elas têm que começar a funcionar mais cedo e elas têm que se estender até mais tarde, porque não são todas as mulheres que saem do trabalho 4 horas da tarde para 5 horas estar na creche pegar o filho. Não existe isso. E fora, Larissa, a quantidade de mulheres que são chefes de família. Elas não contam absolutamente com nada e nem com ninguém para poder elas fazerem tudo que você está dizendo. Né? Na verdade, ela não tem, às vezes, um companheiro dentro de casa. Muitas vezes, ao contrário. Quando tem uma separação, eles vão... Às vezes, na época, ainda tinha isso, que eu acompanhei na prefeitura, brigavam pela casa. Sim. Daí foi a política que a gente construiu, do papel no nome da casa, no nome da mulher. Isso, a titularidade feminina super importante que você fez através da Habitafor. Embora e ainda queria brigar pela casa onde os filhos estavam abrigados. Então, eu acho que, assim, você imaginar o que é uma mulher, ela, no momento que ela acorda, principalmente uma mulher da periferia, que não tem muita estrutura social, que não tem... Ela começa, todo dia para ela é uma luta. Ela tem que saber como é que ela vai chegar até o final do dia com os filhos providos. Porque a maior dor, a maior digamos assim, angústia de uma mulher da periferia da cidade é ela saber que o filho vai estar bem, que o filho não vai fazer coisa errada, que o filho vai ter o que comer. Ela se sente responsável por isso. Então, assim, eu penso que você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte... Como é que todas as coisas que dizem respeito à esfera privada, que dizem respeito à nossa condição feminina e de cuidar da casa e dos filhos, passam a ser uma política do Estado. Exatamente. O Estado tem que se responsabilizar por tudo isso, sabe? Tem que se responsabilizar pela creche, tem que entender que a educação coletiva não é uma tarefa das mulheres. Não é porque a gente procria, porque a gente gera a vida dentro de nós, que nós temos a responsabilidade sobre mais um ser humano no mundo. Isso é a responsabilidade do mundo. Isso. E não necessariamente da sociedade, da família, do Estado. E isso daí nós não podemos... porque acabou que essa cultura patriarcal e machista, ela trouxe para a mulher a responsabilidade da própria, até o afeto, até tudo isso muito colocado sobre as nossas costas como uma obrigação única e exclusiva. Então, assim, por isso mesmo que faz tanta diferença como tem mulheres na política. Assim como você, assim como tantas outras que fizeram história que nos inspiram, como a Maria Luísa Fontinelli, a própria Rosa da Fonseca, sim, né, que a gente perdeu agora, né, de forma muito doída, né, de precoce, mas assim, que a gente sabe o quanto elas nos inspiraram. A Rosa, por exemplo, foi uma grande inspiração para mim durante a época do movimento estudantil, que eu fui presidente do DCE da UFC, e assim, era uma mulher que eu sempre esperava para ouvir falar. Eu, às vezes, estava saindo, eu via que ela estava chegando, eu ficava lá para ouvir, porque eram discursos tão intensos, tão verdadeiros, tão profundos, que aquilo ali me inspirou. Até hoje, eu ainda escuto a voz da Rosa fazendo aquelas falas maravilhosas nos atos, porque a gente, como ela mesmo colocava, onde tem luta, tem Rosa. É isso, a Rosa é uma mulher muito inspiradora. Essa semana a gente participou, né, de muitos momentos, de muitas falas em homenagem à Rosa, e eu colocava isso, que apesar da diferença geracional, ela é uma fonte de inspiração muito grande para todas nós, né? Assim, claro que a minha geração já vem bem depois da dela, mas ainda participei de muitas lutas, muitas caminhadas, muitos atos, né? Muitas redes de solidariedade, as rifas lá do espaço, onde elas constroem uma comunidade alternativa, né, de resistência ao capitalismo. Então, ela é uma mulher muito inspiradora, e as pessoas também sempre me perguntam quem inspirou você na política. Eu sempre digo, assim, como uma grande referência, você, Luiziane. E, inclusive, assim, vejo nossa trajetória muito parecida, e isso me deixa muito feliz, né? Porque, assim como você, eu também iniciei essa luta no movimento estudantil, no centro acadêmico, no DCE, né, na luta partidária. E aí, estou como vereadora de Fortaleza, pré-candidata a deputada estadual. Espero muito que dê certo, e eu sempre lembro bastante do seu jingle para a prefeita de Fortaleza,
né, que dizia assim, já foi vereadora mais votada do PT, foi reeleita pelo povo, pode crer, como deputada ela bota para quebrar, foi a mulher mais votada do Ceará. Então eu acho esse jingle tão bacana, assim, ele me traz memórias tão boas, e o seu governo em Fortaleza, ele mostrou que há potência de uma mulher à frente de uma gestão municipal, porque você implementou políticas inovadoras nessa cidade. Hoje a turma gosta muito de falar, né, de políticas inovadoras, mas se teve uma gestora que fez inovação em Fortaleza, foi você, construindo aí organismo de política para a mulher que não existia, para LGBTs, para a população negra, para a pessoa com deficiência, né, para idosos, construiu o Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde, a Casa Abrigo, que não existia, o Hospital da Mulher, a política dos CRAs, os CAPs, né, os CREAS, creche. Então, foi tanta coisa importante para nós mulheres, a titularidade feminina, as unidades habitacionais. Nossa, foi muita coisa assim que marca a história da cidade de Fortaleza, e acho que é por isso que você é tão querida pelo nosso povo, porque você realmente colocou a mão na massa, né? E deixou um legado de muita inovação, os cucas, né? Tanta coisa que foi construída e que permanece até hoje, algumas não da forma como a gente gostaria, mas que realmente mostram que a mulher na política ela consegue reduzir muito mais as desigualdades, porque investe o orçamento para enfrentar, de fato, as vulnerabilidades. Bom, eu quero dizer, viu, gente, que eu vi a Laricinha já de luta, muito jovem no movimento estudantil, né? Tivemos algumas lutas juntas antes mesmo de começar a prefeitura, né? O grupo discutia as políticas, sempre foi aguerrida, sempre foi destemida, sempre foi atuante, né? Infelizmente, Larissa, é porque no caso específico de nós mulheres, tentam invisibilizar muitas vezes a nossa presença, tentam invisibilizar a nossa atuação. O que eu fiz na campanha de 2020 foi o tempo inteiro brigar para dizer para as pessoas que o que eu fiz era eu que tinha feito, porque até isso, né, infelizmente, os homens queriam tirar a autoria de coisas que eu fiz e que eles, inclusive, hoje deixaram muito debilitados. Eu fico muito feliz, viu, gente? Eu tenho muita alegria de dizer que eu me sinto muito representada na Larissa quando eu vejo ela chegando junto e cobrando do poder público e cobrando o funcionamento adequado, porque ela participou do governo. Larissa, muito jovem, foi coordenadora da nossa Casa Abrigo e foi criada no nosso governo, que é a casa que acolhe mulheres vítimas de violência. A Larissa foi também, trabalhou na ARFO, que é a Agência Reguladora de Fortaleza, passou no concurso público nesse momento, nessa época da prefeitura. Da sua gestão. Se tornando fiscal, assim como eu, fiz concurso na época da Maria Luísa. Eu me tornei fiscal de limpeza e urbanização com 19 anos. Então, assim, a partir daí, vivi um outro mundo, que era o mundo do trabalho, da carteira assinada. Foi um momento muito especial da minha vida e me marcou profundamente. Então, assim, eu me vejo muito e fico muito feliz quando eu vejo ela lá, brigando na comunidade, dizendo, falando do Hospital da Mulher, fiscalizando. Então, assim, significa que alguém está cuidando do legado que foi deixado. Isso, para mim, é muito importante, muito valioso. Eu quero lhe dar esse depoimento aqui pessoalmente, aqui no nosso videocast, para que todo mundo saiba que é muito importante ter uma pessoa como a Larissa na Câmara Municipal de Fortaleza e agora na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Creio que vai ser com a mesma força, vai fazer essa fiscalização efetiva junto com o povo, porque é muito importante isso, a presença na luta do povo, né? Com certeza. E tem alguns projetos também, Lisiane, que você tem tocado, né, a nível de Brasília, que repercutem, obviamente, para todo o Brasil, sobretudo aqui para o nosso Ceará. Projetos importantes na pauta de enfrentamento à violência contra a mulher. E eu tive a oportunidade de receber aqui no nosso videocast também uma mulher maravilhosa que empresta nome à sua lei, nossa querida professora Lola, cuja lei que você conseguiu aprovar, né, que se tornou uma realidade, atribui à Polícia Federal a competência para investigar os crimes cometidos contra nós mulheres pela internet. E aí queria que você falasse um pouco disso. A inspiração veio da Lola, mas você também vivenciou casos de violência a partir da internet. Fala um pouco para a gente como é que foi isso. A Lola foi uma surpresa. Eu fui durante 4 anos, eu fui relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que é Câmara e Senado, e tive a oportunidade de a gente discutindo exatamente a violência praticada nas redes contra as mulheres. Fizemos uma audiência pública sobre isso e tivemos a oportunidade de ter a Lola participando junto conosco. E ela, embora seja da Universidade Federal do Ceará, é do Departamento de Letras, né?
E me surpreendeu o depoimento, porque a gente não imaginava que a Lola estava passando por tudo aquilo. Sim. Então, imediatamente eu digo, gente, mas quem é que é responsável por isso? Porque você sabe, você foi vítima já Também. desse tipo de ameaça. Ou seja, quando você vê, quando o mundo virtual ele começa a ser parte integrante da nossa vida, não tem mais hoje diferença do analógico para o digital, nós estamos com o pé numa coisa e noutra o tempo inteiro, a gente percebe que o agressor ele se esconde atrás da tela do computador. Isso. O agressor se esconde, ele não, tenta ser invisível, mas, na verdade, ele destila todo o ódio, a ameaça. E quando eu ouvi o depoimento da Lola, eu fiquei chocada com o grau de violência das palavras dela. Ela disse para mim uma vez, ela disse, enquanto me ofendiam, me chamavam de gorda, me chamavam de vaca, me chamavam não sei de quê, eu ia segurando. Tentava, à medida do possível, manter a calma, responder na medida do possível, mas quando passaram a ameaçar o meu marido, a dizer que eu ia estuprar a minha mãe, ela disse, daí eu fiquei desesperada. E registrou vários boletins de ocorrência. E ninguém fazia nada. Esse era o depoimento dela. Ninguém fazia nada, porque ia para a Polícia Civil dizer que não era atribuição, ia para a Polícia Militar, ninguém fazia nada. Aí, olha só que coisa interessante, foi o que mais me chamou a atenção. Criaram um perfil com o nome dela, como se fosse ela, e com uma postura absolutamente inacreditável, de ódio aos homens, como se a Lola fosse capaz disso. Né? Ela é uma pessoa extremamente doce. Mas, assim, fizeram acontecer um posicionamento contrário do que ela vivia. E essa mesma pessoa que criou, essa mesma estrutura que criou uma página dela, dizendo que, tipo, era uma coisa assim tão absurda que detonando os homens, morte aos homens. Morte aos homens, tipo assim, se você estiver grávida e descobrir que é homem, você tem que abortar, que ela ajudou uma aluna, olha, as coisas mais esdrúxulas possíveis. Ela ajudou uma aluna a fazer um aborto dentro da sala de aula, eram coisas absurdas. Aí o que acontece? Essa mesma estrutura que criou a página como se fosse da Lola, fazendo esse ataque aos homens violento, denunciou na polícia, no Ministério Público, contra ela. Que absurdo. Aí foi aí que ela, foi pela primeira vez, foram atrás da história, foram investigar. Então, ela contou isso para mim, isso foi tão chocante, porque você chega a um ponto, você vai recorrer a quem? Exatamente. Nem a polícia estava lá, bom, vamos revisar essa legislação e vamos atribuir a responsabilidade à Polícia Federal de investigar os casos de crimes na internet. Porque eu sempre digo, Larissa, eu sou dessa área de comunicação, que é o seguinte, a vida real, ela é relativamente normalizada ou regulamentada por leis. Já tem lei para tudo, ou para quase tudo, né? Assim, mas o que a gente precisa é cobrar que essas leis sejam efetivadas, que elas realmente elas aconteçam. A maioria delas. Ainda tem muita coisa para fazer, mas... Porque a vida a gente foi vendo o que é que precisava ajustar. Você mesmo tem uma atuação brilhante na elaboração de leis e tal. Mas o que a gente precisa agora é a gente entender que o ambiente virtual ele é muito novo. Ele é o quê? De 2 décadas para cá, ele tomou um outro impulso. Uma proporção grande nas nossas vidas. Exatamente. Né? E que pode, rapidamente, pode debelar reputações, pode transtornar a vida de uma pessoa. Com certeza. Então, assim, ele precisa cada vez mais ser regulamentado. Isso, quando eu participei como membro da CPMI das fake news, também foi Câmara e Senado, a gente viu claramente, porque a gente viu como é que se estruturava, como se organizava, como de fato acontecia o esquema. Porque a gente fica só na suposição, não, acho que é assim tudo. Quando você viu lá, inclusive pessoas ligadas a Bolsonaro que tinham rompido, que verbalizaram, né? Como foi o caso da deputada Joyce Halsemann. Ela foi lá e verbalizou como acontecia o gabinete do ódio. Sim. Como é que aquilo ali era praticado, feito, esquematizado, combinado. E aquilo começa a ter todo o sentido para a gente. Então, assim, para nós foi muito bom a gente poder ter tido a Lola como um exemplo para todas nós mulheres. E, para fechar esse assunto, eu fiz um debate no auditório da UFC, da Letras da UFC, com a professora Lola. E o que mais me surpreendeu foi um debate para o curso de jornalismo e tal. O que mais me surpreendeu foi que quando terminou o debate, ou quando abriu para as pessoas comentarem o debate, a quantidade de jovens, de meninas da universidade, inclusive de estudantes de jornalismo, que tinham passado por situações semelhantes de
de ódio, de assédio, de violência na internet. Eu fiquei impressionada. As pessoas levantaram para dar o seu depoimento pessoal. Então, para a gente ver o quanto a estrada que a gente tem que caminhar para que isso aconteça. Ainda é longo, né, Luiziane? A gente sofre com isso e vê muitas de nós sofrendo. Recentemente, aqui também no estado do Ceará, você deve ter acompanhado muitos casos de jovens estudantes do ensino médio que estavam sendo assediadas, né, por professores via internet, via WhatsApp, com nudes, né, com convites que não deveriam ser feitos. Então, toda essa estrutura, né, que realmente se propaga pela internet, na perspectiva de cunho sexual, né, mas também na perspectiva de silenciamento das nossas lutas, né, como foi a situação que eu enfrentei, né, de uma ameaça de morte nas nossas redes sociais, em função de um projeto de lei que a gente aprovou, que virou lei, que proíbe o uso de fogos barulhentos, assim. Então, a gente é atacada por todos os lados, né? Pelo nosso fazer profissional, pela nossa sexualidade, né? Por sermos mulheres, sermos vistas ainda como um objeto sexual nessa sociedade tão machista, tão patriarcal, e é preciso a gente estar todo tempo pensando, né? Legislações, equipamentos públicos, né? Que venham nos proteger, que venham garantir a nossa vida e a nossa segurança. Agora, Luiziane, a gente tem um bloquinho aqui que se chama E-Dose, e falando em E-Dose, aí a gente sempre faz um brindezinho. Eu queria comentar aqui com você que E-Dose, você ter se empenhado tanto para construir um equipamento super importante aqui na cidade de Fortaleza, para acolher de forma integral a saúde da mulher, né, desde a menarca até a menopausa, que foi o Hospital da Mulher de Fortaleza, e que também foi pensado para ser uma grande referência de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, e que ele não funciona dessa forma, nós sabemos. Como é isso para você? E aí, queria já fazer um brinde, né, com o nosso querido presidente, viu, Lula. É dose, mas nós vamos superar. Bom, isso é uma questão, para mim, muito preciosa, por uma série de coisas. Como é que começa a história do Hospital da Mulher? Primeiro, uma demanda que surge nos nossos encontros populares para a construção do programa de governo em 2004, para disputar a eleição. As mulheres, todas elas falando, uma fila enorme que você tinha nos postos de saúde, para mamografia, prevenção do câncer de colo uterino, assim, uma coisa que começou a surgir. Depois você vê outras demandas relativas à própria nossa vida reprodutiva. Como você falou, da primeira menstruação, que é a menarca, até a menopausa, as mulheres têm uma diferenciação no seu corpo em função de possuir um aparelho reprodutivo, de gerar vida. Isso aí não é uma coisa simples. E a gente via que, assim, as mulheres completamente desamparadas. Sim. Então, quando imaginei, primeira coisa tinha que ser no local da cidade que fosse um local geograficamente central. Porque não adiantava ser uma coisa muito próxima da Praia do Futuro ou muito próxima do centro da cidade, quando a gente sabe que o centro nosso é na praia, né? Geograficamente, o centro da cidade de Fortaleza é no mar, praticamente ali, onde tem o forte de Nossa Senhora de Assunção. Então, tinha que pensar nesse centro geográfico. E daí foi onde surgiu a possibilidade, o Jockey Club estava vendendo, o Jockey é privado, estava vendendo, e tinha sido parte de uma parceria público-privada lá atrás, onde na hora que deixasse de ser jockey, o poder público ia retomar o parcelamento daquela área. Porque você sabe que obrigatoriamente, não é porque você tem dinheiro que você sai construindo atropelando rua, os espaços públicos. Sim. Você tem que ter uma lei específica que regulamenta aquele parcelamento. Então, assim, o Jockey estava pedindo, na época, milhões por aquela área, 20 milhões, uma coisa mais ou menos dessa natureza. E aí eu pedi a planta para ver como é que era, quantos hectares tinham lá, qual era o tamanho do Jockey, etc. e tal. E percebi que existia uma parcela significativa que era público, que na hora que o Jockey deixasse de funcionar, né, porque ia ficar muito caro para a prefeitura, né? Exatamente, para a prefeitura comprar com milhões de reais aquele espaço, eu digo, não, vamos aqui, deixa eu só ver aqui qual é o parcelamento público que está envolvido aqui nisso aí. Não deu outra. Nós adquirimos sem custo para a prefeitura uma área naquele espaço de 80 mil metros quadrados. Então, a área do Hospital da Mulher
tinha, porque, na verdade, infelizmente, a gestão do prefeito anterior ao Sarto saiu construindo dentro, para poder não ter a responsabilidade de comprar outras áreas, saiu construindo vários equipamentos dentro dessa área. Sim, mas eu dizia o seguinte, né? exatamente, o Hospital da Criança, ou seja, eu dizia assim, gente, 80 mil metros quadrados mesmo, as mulheres de Fortaleza merecem uma coisa muito grande. O futuro ia ter um grande auditório, um auditório que comportava, estava no projeto, comportava 2.000 mulheres, que se a gente já pensava em ser cursos de quê? Exatamente da gente poder ajudar as mulheres a compreender o seu próprio corpo, né? Existia a gente estava organizando um planejamento, curso sobre planejamento familiar. O objetivo era esse. Então, 80 mil metros quadrados de área para as mulheres se sentirem mesmo, aquilo tudo é para mim, sim, entende? Infelizmente, se você hoje passar em frente, você quase não vê o hospital. Aquele hospital foi feito por um arquiteto da prefeitura que faleceu, que é o Bizão, mas a ideia original veio também de um grande arquiteto que também já faleceu, que foi contemporâneo do Niemeyer, que é o Lelé Figueiras. O Lelé chega para mim, me lembro que na época o Adorico era o secretário de saúde, ele chega com o hospital na mão, a maquete, né, desenhada, com o Lelé Figueiras do lado. O Lelé Figueiras era muito caro para a prefeitura, acabou que o Bizão tomou de conta e fez assim, top o hospital. O hospital tem 26 mil metros quadrados de área construída. E com toda a estrutura, porque o Lelé Figueiras, ele é o arquiteto dos Sara Kubitscheks. Então, ele já pensou um hospital humanizado, onde ventilação natural, com luz natural, né? Você tem um hospital completamente sustentável. Sim. Você tem placa, por exemplo, de energia solar no fundo do hospital, onde toda a água aquecida do hospital é para ser, né? Porque eu não sei nem como é que está agora, porque eles entraram no processo de destruir o hospital. E eu disse assim, esse hospital aqui vai ser o símbolo da mulher de Fortaleza. E eu vou contar uma coisa curiosa, que esse é o local adequado para falar, que é o seguinte, teve uma discussão, como é que ia ser o nome do hospital. Aí as mulheres mais ligadas ao catolicismo e tal, queriam Hospital Nossa Senhora de Assunção. Tinha o outro lado, que era as outras mulheres que queriam dar nomes para homenagear algumas outras mulheres, né? Não, vamos chamar aqui de Raquel de Queiroz, aí tinha outros, vários. Aí isso vai para o fórum de mulheres, a discussão, como seria o nome das mulheres. Como não se chegava a um consenso, eu sugeri, gente, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de Hospital da Mulher de Fortaleza? Vamos fazer uma homenagem a todas as mulheres de Fortaleza? Tanto é que na marra colocaram o nome, que foi o da doutora Zilda Arnes, que eu tenho o maior apreço, admiração. Sim. Nós temos escola, temos creche, tudo com o nome da doutora Zilda Arnes, que foi uma grande mulher. Mas a questão é que, já temos várias homenagens, a questão é que ali estava colocado, não era um hospital da família, genérico, um hospital onde vai estar todo mundo, não. Era um hospital da mulher. Daí ficou Hospital da Mulher de Fortaleza, depois mudaram, chamam de Hospital da Família, botaram o nome da doutora Zilda Arnes, ou seja, pelo menos do ponto de vista institucional. Ninguém chama, porque, afinal das contas, foi o grande ícone, a grande homenagem para a mulher de Fortaleza, com tudo que havia de mais avançado na tecnologia. A gente pegou a UTI neonatal, com tudo que tinha direito. Os mamógrafos eram os mais potentes, os mais avançados, os mais tecnológicos. Então, assim, foi um marco na história. Sim. E eu me lamento muito. E eu fico muito feliz quando eu vejo você brigando pelo Hospital da Mulher, sabe? Porque quando eu cheguei a comentar com o prefeito anterior ao Sarto, eu cheguei a dizer, mas aquele hospital, aquilo ali é um verdadeiro monumento arquitetônico. Como é que você cercou o hospital de várias construções e tudo? Assim, uma coisa para invisibilizar a nossa obra, sabe? É uma violência simbólica, né, Luiziane? É querer mesmo, assim, apagar o seu legado, aquilo que você deixou. E a construção daquele equipamento, ela marca muito a vida de nós mulheres. Eu era um bocado mais jovem, mas me lembro, assim, com muito afeto daquele ato de abraço ao Hospital da Mulher que nós fizemos, acho que durante a sua candidatura a prefeita de Fortaleza, na reeleição,
eleição, se não me falhe a memória. E me lembro da estrutura física dele, internamente, da piscina, né? O amor que a Lourdes Góes, que era nossa coordenadora de área técnica da mulher, depois foi coordenadora do Centro de Referência, das terapias integrativas que aconteciam ali, a quantidade de massoterapeutas populares, indígenas, que tinham ali dentro, fazendo um trabalho de promoção integral da saúde da mulher, inclusive com métodos não medicamentosos, né? Então, tudo isso tem um significado muito importante. E o que mais eu me revolto com o hospital é que ele não atende os casos de urgência e emergência das mulheres vítimas de violência sexual. E a gente tem um índice estarrecedor nesse país, uma mulher estuprada a cada 10 minutos no Brasil. Uma menina de 10 a 14 anos engravida a cada 19 minutos nesse país. Essas meninas e mulheres eram para estar sendo atendidas prioritariamente naquele espaço que deveria ter uma equipe totalmente capacitada, qualificada para esse atendimento humanizado, porque, para mim, sinceramente, não existe violência pior do que a violência sexual, do que o estupro, né? Sobretudo quando é contra meninas, né? Contra crianças, contra adolescentes que são ainda mais vulneráveis do que nós, mulheres. Então, para mim, quando eu vi aquele hospital construído, eu disse, pronto, agora a gente vai conseguir reduzir a violência contra a mulher, porque além de acolher, vai haver uma prevenção também, porque o trabalho, né, da gestão de saúde da mulher de Fortaleza sempre foi também sair das portas, né, do seu gabinete, ir para a rua fazer sensibilização. Tinha muita cartilha de enfrentamento à violência contra a mulher, uso de métodos contraceptivos, a política de planejamento familiar, que não é feita com seriedade aqui nesse país, nesse atual desgoverno, e aí isso acaba se refletindo também para os municípios, né? Então, assim, a gente tinha esse sonho ali já pertinho de se tornar realidade, ele deu uma espaçada, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar novamente a construir, né, uma fortaleza das mulheres, onde a gente realmente consiga ver os nossos direitos aí sendo efetivados. E, Luiziane, também queria perguntar para você, a gente tem um outro bloquinho aqui, botando no sol quente, como é se destacar num parlamento em meio a 513 deputados e deputadas federais? Como é que você consegue ter uma posição de destaque nesse espaço, em meio a tanta gente? E a outra pergunta de sol quente também é: o que foi mais difícil para você enquanto prefeita de Fortaleza? A maior dificuldade que você enfrentou aí quando você estava à frente da gestão do nosso município? Conta aí para a gente. Bom, por partes. Uma coisa que eu também queria lembrar, que você estava falando, agora me veio à mente, eu desci no helicóptero para inaugurar, inclusive, né, um heliponto no Hospital da Mulher. Ele tinha tudo o que um hospital privado da melhor qualidade tivesse. Não deixou a desejar absolutamente nada. Então, isso aí é uma coisa que, assim, você falou da piscina aquecida, que era para as mulheres que quiserem ter o parto humanizado. Isso. Tudo foi pensado, porque eu dizia sempre assim, sabe, Larissa, eu sempre tinha uma compreensão que era o seguinte: por que o povo tinha mania de dizer assim, para o pobre tem que ser de qualquer jeito, para a população mais fragilizada economicamente? Eu dizia, não, é exatamente onde tem que ser melhor. Eu quero com a qualidade, tanto é que tudo que nós fizemos, nós não fizemos de qualquer jeito. Nós fizemos do melhor que tinha. Os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, os CUCAs, eles foram feitos com a preciosidade. O som do cinema, ele é perfeito, sabe? Ele é muito refinado. Tudo foi muito refinado. Agora ainda aí para o sol quente, né? Bom, eu acho que, com relação à Câmara, a Câmara, assim, um espaço que surpreende muito quando você chega, né? Porque você, assim, se você for seguir, se você não tiver foco, você não faz, você pensa que está fazendo muita coisa, ou está fazendo várias coisas, e você não está fazendo muita coisa. Por quê? Porque tem tudo, né? A gente fala muito assim, o Legislativo Federal é o que, de fato, tem a capacidade de representar a população brasileira do ponto de vista quantitativo. Se você pegar a representação do Senado, você vai ver que é um senador, 2 senadores por estado, né? Revezando aí de 8 em 4 anos que tem eleição, de 1 para de 2, mas assim, ele representa a federação no sentido da unidade federativa. Uhum. O que, de fato, você tem proporcional à população brasileira, assim como no Estado, os deputados estaduais são proporcionais à população do Ceará, é a Câmara Federal. Então, imagina, a primeira coisa, eu me lembro que foi um susto grande que eu tomei, que eu vi aquela confusão de gente, tem as cadeiras, né? Assim como você tem na Câmara,
Só, na Assembleia, você vai ter lá a cadeirinha, vai ter lá a cadeirinha Larissa Gaspar, com seu nomezinho, como tinha na época que eu fui deputada estadual. Se Deus quiser. Ah, vai rolar sim. O povo ajudar, vai rolar. Então, assim, mas... aí, quando eu chego, eu lembro que eu fiz essa pergunta. Eu achei que ia ter a minha cadeira, o nomezinho lá. Aí eu cheguei para um funcionário da casa e disse assim, me diga aqui uma coisa, a gente tem cadeira fixa, certa, né? Eu pensei, né? Aí ele disse, não. Eu digo assim, mas tem 513 cadeiras, cada um vai ter a sua... Não, só são 400. Começou logo aí. Por quê? Porque ninguém nem senta na cadeira. É uma confusão de gente. Amontoada. Brigando ali para falar, brigando pro microfone, que é uma coisa que a gente fica assim, na hora que a gente chega, a gente fica um pouco impactada, sabe? Aí eu disse, por quê? Porque, na verdade, o projeto é lá atrás, o projeto não pode ser modificado, é do Niemeyer, tem toda uma história. Então, aumentou a população brasileira, aumentou o número de deputados de lá da Constituição de Brasília para cá, só que as cadeiras permanecem as 400. Mas também não precisa ter mais, porque ninguém senta. Não fica sentado. É uma confusão tão grande ali. Então, assim, tem primeiro isso. Então, você tem que ter muito foco para você poder saber para onde é que você vai atuar, o que se você quer priorizar. Então, logo que eu cheguei, eu fui da Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Vinha com todo o debate da cidade e tal, presente. Depois eu fui Comissão de Turismo, que eu achava que tinha que qualificar, como a gente qualificou aqui em Fortaleza, a gente tinha que qualificar o turismo brasileiro, né? No sentido de que a gente não podia perder esse nicho, que hoje está aí acabado. A visão nossa é horrível aí. Participei da Comissão de Cultura, que também foi importante para mim, né? De Direitos Humanos, né? Agora... Estou assumindo aí o desafio, estou na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, todo ano muda, né? Você tem que ter uma comissão permanente para atuar. Então, assim, eu acho que, basicamente, você tem um foco, você saber o que é que você quer, porque a Câmara tem para tudo. E a cada meia hora tem uma reunião diferente. Então, assim, se você quiser se perder, aspas, né? Em reunião, é só o que você tem o dia todinho. Mas você precisa saber o que é que você pretende, né? Pretende fazer, pretende ajudar, colaborar com o Brasil. Segunda coisa, o que é que foi a coisa mais... difícil de ser prefeita. Eu acho que é a luta contra o machismo, contra a misoginia, tá entendendo? É que você já está lá com alguém já desconfiando da sua capacidade, sabe? Então, acho que isso foi a coisa... assim, e também o fato de você não ter... Muitas vezes, uma grande parte da imprensa, claro que há muitas exceções e tudo, mas você não ter... Na época não tinha rede social, como tem hoje. Você tem uma ideia, o YouTube é de 2005, exatamente do ano que eu comecei a ser prefeita. Primeiro experimento do YouTube. Então, assim, era tudo muito inicial. Então, a gente dependia muito dos veículos tradicionais da imprensa. E quando esses veículos, eles cismam com você, porque por algum interesse que foi contrariado do dono da empresa, você começa a ser alvo sem você nem saber por quê. E aí, isso vai contagiando, vai contaminando as pessoas, vai criando, sabe... ideias falsas sobre as coisas, e isso daí vai refletindo no humor das pessoas em relação ao governo. Então, talvez isso tenha mais sido ruim, assim, no sentido de eu, jornalista, professora licenciada de jornalismo, mas, assim, mesmo assim, sabendo, já tendo vários parâmetros de ver a comunicação, eu me assustei com isso. Porque tinha horas que eu queria dizer que não era nada daquilo que estava sendo dito, mas não tinha como. É o quarto poder, né? O quarto poder, e na época, de uma forma, foi muito cruel, porque assim, eu vi, e eu às vezes comento com meus colegas, alguns foram meus alunos, outros são colegas de profissão. Eu digo muito assim, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu não comparo. Outro dia eu vi aqui uma crítica ao atual prefeito Sarto, que no jornal começava assim, devido às chuvas e à cidade, com muito problema de buraco, a gestão do Sarto tem sido mal avaliada. Ué, quantos invernos eu atravessei, entendeu? Nunca tirar devido a isso, tá mal avaliado. Não, tá mal avaliado porque tá ruim mesmo. Tá péssima. Não é porque, entendeu? Porque não tem... porque as políticas sociais... Não avança, né? Não avança, as políticas sociais foram duramente atacadas no governo anterior. É preciso que se diga. Sim. Eu deixei a cidade preparada para tudo o que aconteceu de bom. As obras de infraestrutura, os projetos andando. Os equipamentos. Os financiamentos internacionais, todos em curso, dinheiro em caixa. Foi tudo preparado para que fosse uma grandes feitos
Coisa que não aconteceu com o atual prefeito. Ele não recebeu a cidade, recebeu a cidade de caixa quebrado, ele recebeu a cidade com muitas... com as políticas sociais todas arrebentadas. Destruídas. Todas destruídas. Sabe um marco bem importante, Luiziane, que eu olho para a sua gestão e sinto muita falta, porque eu vejo quanto isso provoca sofrimento no nosso povo, mas parece que quem está à frente das gestões não percebe. Era uma ação básica, simples, que era o seu monitoramento permanente de limpeza e dragagem das lagoas de Fortaleza. Quando você começou a primeira gestão, você teve aquela operação Fortaleza Bela, né, de tapa-buraco, de limpeza da cidade, e tinha também essa limpeza, né, das lagoas, dos córregos, dos riachos, que as pessoas não têm dimensão do quanto isso faz diferença, né, na vida da população mais carente, porque quando começa o período chuvoso, se esses corpos hídricos não estiverem limpos, né, não estiverem fluindo, essas águas, elas vão se acumular e elas entram dentro da casa das pessoas mais pobres, né, elas dificultam o trânsito nas vias, né, nas comunidades mais carentes. Então, a gente tem visto muito esse sofrimento, que durante a sua gestão isso foi muito minimizado, por conta desse trabalho permanente, né, que a sua equipe de defesa civil fazia, né? Inclusive, 4 meses antes de começar o período chuvoso, a gente apresentava para a população e para a imprensa todos os passos que iam ser dados, um a um, né? Limpeza de canal, limpeza de lagoa, desobstrução, a limpeza das bocas de lobo, etc. e tal, porque para que a população compreendesse que era preciso tudo aquilo. Agora, eu sempre digo, sabe, Larissa, que é um trabalho invisível. Isso. Ou seja, a gente só vê quando alaga. Se você antes, tudo que era feito antes para preparar a cidade para as chuvas, né? Era isso que permitia que as pessoas deixaram de ver aquela agonia. Porque o rio sobe, a lagoa sobe, entendeu? Entope a rua, ninguém passa. O ônibus não passa, né? É um transtorno geral, mas isso pode ser minimizado. Então, 4 meses antes, aí chamava todo o secretariado, era uma ação multidisciplinar. Todos os secretários estavam envolvidos, assim, nisso, porque cada um ia fazer a sua parte onde desse. O regional tinha que criar a sua... Não podia estar disputando o tema, tipo aquela que eu chamo secretaria meio, para a regional, que é a secretaria de ponta, né? Não podia ter disputa. Precisa haver, assim, uma coordenação para que a regional fosse executiva, a partir de um planejamento sistêmico dos temas das secretarias, das suas funções, meio, digamos assim. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar muito ligadas, porque é o seguinte, ninguém sabe, as chuvas aqui estão estão bastante fortes, mas... Você tem como prevenir, você tem como preparar. Né? A cidade está esburacada, não pode agora. Mas, assim, você pode deixar as pessoas atentas aos buracos, você pode deixar as pessoas atentas que a boca de lobo tem que ser limpa, que não pode jogar lixo. Então, assim, você tem o cuidado com a cidade, que às vezes ele não é visível. E às vezes é ruim porque você sabe que custa caro, mas você sabe que tem que fazer. É necessário, é uma questão de saúde pública. E não dá para usar essa desculpa que é o período chuvoso do ano de 2022. Porque, por exemplo, você tem comunidades historicamente abandonadas aqui em Fortaleza, como o Taço, o Santo Afonso e o Tancredo Neves, que desde que eu assumi como parlamentar em 2017, que eu venho gritando, né, mostrando, denunciando a situação de precariedade na qual aquele povo vive, né, sem drenagem, sem esgotamento sanitário, sem área de lazer, sem posto de saúde, sem creche, sem escola, sem nada. Um abandono absoluto. E vem prefeito, entra outro prefeito e as coisas não avançam. O povo continua lá vivendo com a lama, morrendo de fome, porque nem os comércios têm condição de abrir, que a água entra e leva tudo. E as pessoas lá nesse sofrimento. E esse trabalho preventivo que a sua gestão fazia era importante, né? Porque mitigava esses efeitos e dava condição para que a vida das pessoas pudesse fluir, pudesse avançar. E a luta também, Larissa, que eu acho que o orçamento participativo proporcionava. Sim. Porque as pessoas se organizavam, as pessoas participavam de forma efetiva das assembleias. Eu tive a oportunidade de encontrar 2 mulheres incríveis que vieram desse processo e que, como elas politizaram, elas compreenderam e elas começaram a ver, nós temos que mudar a nossa realidade, né? Ou seja, o orçamento participativo dizia qual era a prioridade. Então, assim, o poder público chega, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque o dinheiro não dá, não adianta ser... Nós não estamos no socialismo, onde a gente tem a igualdade social, infelizmente.
Eu sou socialista, comunista, radical, no sentido de querer a igualdade social. Mas nós, quando governamos, ainda sob a ótica, infelizmente, sobre o regime do capitalismo, sim, então o dinheiro não dá para tudo, para satisfazer os interesses humanos. Então você precisa dizer às pessoas, gente, vamos priorizar. O que é mais importante para a comunidade? Então as creches, elas apareciam de forma muito forte. Entendeu? Muitas vezes a habitação, você sabe que nós fizemos uma política habitacional incrível. Sim, nós eliminamos quase 20 áreas de risco da cidade, né, construindo conjuntos populares. Então, assim, eu creio que foram conquistas muito importantes. Né? Eu, infelizmente, quando num processo eleitoral, tentam invisibilizar, tentam nos ofender. Foi o que eu passei em 2020. Foi muito dura aquela eleição, muito dura, porque a gente tinha 1 minuto de TV para falar do que aconteceu no passado, o que a gente fez, o que é que a gente pretendia fazer, né, o futuro, e, ao mesmo tempo, a gente defender dos ataques covardes. Você sabe que eu fui duramente atacada em 2020. Eu quero registrar isso, porque, assim, o Vladson, que foi o nosso candidato a vice, ele monitorava as redes sociais. Eu tive 30 dias sistemáticos, de 30 inserções por dia, me atacando. Aquelas inserções que aparecem no meio da programação, você não sabe de onde vai, para onde vem, mas, assim, falando muito, desconstruindo, né, o tempo todo, e de forma massacrante, 30 inserções por dia durante 30 dias. Quer dizer, aí você tem a juventude que não viu o nosso governo acontecer. Né? Porque, quer dizer, nós terminamos em 2012, vai fazer no final desse ano 10 anos que terminamos o governo. Aí você imagina que uma criança que tinha 8 anos na época, hoje tem 18 anos, já vota, hoje é um adulto, ele não viu o que aconteceu no nosso governo. Então, ele foi massacrado por uma informação covarde, mentirosa, de gente que queria nos desconstruir. Porque eles tentaram muito e a gente não baixava nosso percentual. E nem o candidato atual, dos Ferreira Gomes, o Sarto, não conseguia subir. Então, eles foram por tudo ou nada. Eles já vinham me atacando nas redes sociais. Eu fiz essa denúncia na Polícia Federal, eu fiz essa denúncia na política. Não parou, mas pelo menos minimizou. Aí, quando eles viram que eles não iam conseguir subir, eles foram para a televisão num ataque direto, mesmo querendo me colocar, né, como se tivesse sido incompetente. Isso foi muito ruim. Para mim, foi muito duro. Fiquei muito... foi uma coisa... Foi muito angustiante, sabe? É uma violência política, né? Violência política afeta, que hoje o mundo está discutindo. Porque você sabe que ainda não há caracterização disso, que a gente está lutando para essa qualificação de violência política. E aí nós, mulheres, agora, estamos... Isso não é só o Brasil, não. O mundo inteiro, hoje, está discutindo a qualificação de violência política. Principalmente depois que nós tivemos o assassinato da Marielle, né, que vem dentro desse processo. Mas quantas de nós, você, eu... Se você perguntar várias, qualquer né? uma, principalmente de esquerda, já viveu, de uma certa forma, uma violência política. Sim, muitas de nós, né, temos sido atacadas, e eu acho que esse momento, né, a eleição desse ano, acho que é um processo eleitoral que vai nos possibilitar, Luiziane, fazer florescer essa primavera de mulheres, assim, nada justifica, né, assim, que nós sejamos a maioria do eleitorado e ainda sejamos uma minoria a ocupar esses espaços, e quando a gente chega lá, ainda enfrenta todo esse processo violento, né, de desconstrução das nossas trajetórias, de tentativa de ridicularização do nosso fazer político, das nossas cobranças, das nossas denúncias, da tentativa de silenciamento e apagamento da nossa história, mas é muito importante a gente dizer para a população que a gente não vai baixar a cabeça, né? Esse ano de 2022, as mulheres vão mostrar toda a sua força, vamos eleger uma grande bancada de deputadas federais mulheres, e Luiziane Lins, que hoje é deputada federal e está pré-candidata novamente à reeleição, tenho certeza que vai estar lá nos representando, assim como aqui no estado do Ceará, nós também vamos ampliar a bancada de mulheres na Assembleia Legislativa, porque precisamos de nós nesses espaços, né? Os estudos mostram, a ciência, a pesquisa, que esse nosso fazer político reduz muito mais as desigualdades e que nós, enquanto parlamentares, temos 3 vezes mais eficiência do que os parlamentares homens, né, na produção legislativa, nas conquistas para a nossa população. Então, acho que agora é a hora e a vez das mulheres, e eu tenho certeza que nós vamos seguir juntas, né, nessa corrente
por mais mulheres de luta na política. Com certeza, viu, gente? Aqui na Assembleia Legislativa precisamos de muito mais mulheres, inclusive como a Larissa Gaspar, hoje vereadora, e que é nossa pré-candidata a deputada estadual. Então, a gente precisa contar com esse tipo de luta, porque é só assim que nós vamos conseguir enfrentar o machismo. Sabe por quê? Porque quando a gente chega lá, Larissa, a gente luta primeiro dentro do partido, a gente luta não sei aonde, pelas dificuldades. Quando a gente chega lá, é como se a gente estivesse chegando num espaço que não nos pertence. Isso. É como aquele espaço é masculino. O que é que você está fazendo aqui? Então, você precisa 3 vezes, 4 vezes mais ser mais competente, ser mais combativa. Às vezes você... porque... Aí a gente é logo chamada... porque é louca, é porque é isso, é porque é aquilo, aquilo outro. Não, a gente só quer ser ouvida. Tem uma deputada que eu adoro, no Congresso, na Câmara, principalmente. Eu não vou citar o nome, porque eu não sei nem se ela gostaria que eu citasse, mas assim, ela fala gritando. E aí fica um monte de homem reclamando, sabe? Ela é deputada de esquerda, do PCdoB e tal. Aí ela fala, mas ela fala gritando. Aí uma vez um deputado veio dizer, fale baixo, você só fala gritando. Ela disse, se eu gritando, vocês não estão querendo me escutar, imagina se eu falasse baixo. Então, é mais ou menos isso, entende? É isso mesmo, né? Outro dia também eu recebi de um ex-colega vereador, hoje ele é deputado, né? A pergunta assim, mas Larissa, você vive correndo, é uma maratona de 100 quilômetros por hora, você não se cansa? Eu digo, canso, mas é o meu compromisso com o povo. Eu não consigo dizer não a um chamado, né, de uma comunidade ou de determinado setor do movimento social que nos chama para fortalecer uma determinada luta. E é essa a nossa vida, né? A gente não para. É dando conta de casa, dos filhos, né, do trabalho, da política e da sociedade, né? Então, por isso que a gente precisa de cada vez mais mulheres. E eu agradeço a você, Luiziane, pela sua força, pela sua luta, por você representar tão bem as mulheres do estado do Ceará, e tenho certeza que você terá aí uma votação extraordinária, porque o povo do estado do Ceará, sobretudo o povo de Fortaleza, sabe do seu compromisso com a construção de uma sociedade melhor para todos e todas. Nós, né, mulher? Nós vamos ter uma votação... Vamos sim, vamos estourar. Estamos aí com a nossa vida à disposição da luta do povo, mesmo com nossos compromissos, né? Com a nossa família, com nossos filhos, a gente tem compromisso com o mundo, né? Com a sociedade, com o nosso povo. É isso mesmo. Por isso vai dar tudo certo. Vai sim, muito obrigada, viu, Luiziane? Eu que agradeço pelo convite. E esse foi o nosso videocast Mulher de Luta, com essa mulher maravilhosa, deputada federal Luiziane Lins, do Partido dos Trabalhadores. Espero que vocês curtam bastante, comentem, compartilhem.